Vamos ficar de joelhos? Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja em nosso meio, esteja conosco. Vamos orar, aquele que puder ficar de joelho. Santo e poderoso Deus, que habita nas alturas do céu, e cremos, ó Pai, que o Senhor está em nosso meio. Seus anjos também estão aqui ocupando esses bancos vazios. Ó Deus querido, ó Deus de amor, muito obrigado, Senhor, por este dia que passamos na Tua presença, orando, pedindo o Teu poder sobre nós e as bênçãos para toda a Sua igreja e para aqueles que um dia, Senhor, estiveram aqui e hoje não estão mais. Esses 10 dias de oração, Senhor, muito tem sido feito, trabalhos e mais trabalhos. Todas as pessoas estão envolvidas neste plano, Senhor. O objetivo é só um: trazer de volta aqueles que não estão mais no seu redil, Senhor. Perdoa nossos pecados, perdoa eles, Senhor. Visita-os agora, toque no seu coração, que o Teu Santo Espírito os incomode, Senhor, para que em breve, que nesse sábado de encontro, Senhor, nós não venhamos a ser decepcionados. Por misericórdia, Senhor, nós clamamos, cremos e Te pedimos que o Senhor está conosco nesse trabalho, Senhor. Vá à casa de cada um nesta hora. Não dê sossego a eles, desenquete, que eles possam lembrar que eles têm um compromisso com o Senhor, que um dia eles fizeram um concerto com sacrifício com Jesus, e agora, Senhor, estão distantes, estão como quem nunca soube de nada sobre as mensagens de salvação. Quem sabe, sim, pisando no santo sábado, comprando, vendendo, trabalhando, alheio aos teus santos e poderosos mandamentos, Pai. Por favor, Senhor, nos ajude, nos abençoe. A cada pessoa que está responsável por 5 amigos, ó Deus, a todos nós que temos buscado a Tua presença, o Seu poder, para que vá até eles, Senhor. E que nesse sábado do encontro, meu Deus, mais uma vez eu Te imploro, nós não venhamos a ser decepcionados, muito menos o Senhor, meu Deus, em primeiro lugar, que eles possam vir, Senhor, que possamos ter muitos dos nossos amigos que estão fora do Teu redil, aqui no próximo sábado, Senhor. Estamos contentes porque estamos na Tua proteção, estamos na Tua presença, mas esperamos, Senhor, por um milagre que esse povo possa vir em nome de Jesus, Senhor. Nós Te pedimos porque cremos, porque sabemos que o Senhor é Deus e não há outro. O Seu poder é imensurável, Senhor. Por favor, Te pedimos também nesta hora, por cada família aqui representada, por cada lar aqui representado, por cada jovem, por cada adulto, por cada pessoa que tem um problema no seu coração, que vem aqui buscar, Senhor, a bênção do Senhor. Por favor, meu Deus, abençoe a todos que aqui vieram, os que por motivo justo não puderam estar. Por favor, Senhor, agora também nós Te pedimos pela mensagem que será daqui a pouco explanada, que ela possa atingir os nossos corações, que a pessoa que vai trazer para nós esta mensagem, que vai repartir conosco o pão da vida, que ela possa ser visitada agora pelo Teu Santo Espírito, que ela não fale dela mesma, Senhor, mas fale imbuída pelo Teu Espírito. O perdão dos nossos pecados, Senhor, nós Te suplicamos, fique conosco, nos leve em paz para os nossos lares daqui a pouco, nos dê o restante de semana feliz, Senhor, aqui na Sua casa, toda noite, às 19h45. Nós Te pedimos tudo, Senhor, Te agradecemos. Não porque merecemos nada, não somos dignos de nada, mas Te suplicamos, imploramos, ó Pai querido, no santo e doce nome de Jesus, que conosco vive e reina, Pai, dos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. E estamos aí nesses 10 dias de
oração. O que seria da nossa vida sem a oração, né? O meu marido, ele fala assim que a gente não tem que tirar tempo para Deus. Ele fala assim que a gente tem que tirar tempo para fazer as outras coisas. Deus é o tempo todo, amém? Que Deus possa estar fluindo na nossa vida o tempo todo. Numa das mensagens da semana, nós falamos muito sobre oração. E nós vamos começar falando sobre oração, a importância da oração. Para que serve a oração? Eu trouxe um PowerPoint e nós vamos usá-lo. Está no pendrive, está escrito Santa Fé. Isso, muito bem, obrigada. A oração é algo extraordinário na nossa vida. E eu gostaria de convidar vocês para dividir comigo. Nós, mulheres, vamos ler a primeira frase, os homens leem a segunda, e depois terminamos lendo todos juntos a última. Pode ser? Beleza? Então vamos lá, meninas. A oração aumenta a esperança. A oração nos dá força para prosseguir. A oração nos conecta com Deus. A oração liberta o cristão da angústia. A oração vence Satanás. Nossa vida deve ser uma oração. Amém? Só existe um poder, querido, para vencer. Se não nos apoiarmos no poder da oração, não seremos capazes de vencer o poder de Satanás. Nós temos poder em nós mesmos? Não. Ele tem mais poder que nós? Tem. Mas não estamos sozinhos. Temos um Deus conosco, um Espírito Santo conosco, um anjo da guarda conosco que nos protege e nos sustenta o tempo todo. Amém? Esses 10 dias desse ano estão sendo dedicados a orarmos por aqueles que um dia já estiveram sentados aqui nesses bancos. A igreja de Santa Fé, ela não é uma igreja tão antiga quanto a minha. Eu sou da igreja de Bela Aurora. A igreja de Santa Fé é uma igreja mais nova. Mas eu tenho certeza, queridos, que se todos aqueles que já passaram por esse lugar aqui, que já louvaram o Senhor nesses bancos como você está nessa noite, se todos aqueles entrassem por essa porta agora, nós teríamos essa igreja lotada. Mas aí vem os vendavais da vida e vai levando alguns dos nossos irmãos. E eu quero dizer para você, não importa o que você está vendo desse irmão em redes sociais, ou você anda por aí, ele está feliz e tal, está com o coração quebrado. O coração está quebrado, está moído e está partido. E é por essa pessoa que nós vamos orar agora. Eu gostaria de te pedir que nesse momento você fechasse os seus olhos e pensasse uma pessoa que você sente saudade, uma pessoa que já sentou aqui com você. Talvez é seu filho, talvez é seu amigo, talvez é um parente querido, alguém que você se lembra. E nós vamos agora dedicar alguns minutinhos para nós fecharmos os nossos olhos e intercedermos ao Senhor por essa pessoa. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Nesse momento, Senhor Deus, quantos nomes chegaram ao trono da Tua graça, ó Pai. Nesse momento, Senhor Deus, quantos rostinhos nós lembramos de pessoas que já Te adoraram, que já Te louvaram, que já tiveram prazer de estar aqui e Te servir,
que já estiveram aqui na frente dirigindo louvor, que já estiveram aqui até ministrando a Tua palavra, Senhor Deus. Mas essas pessoas não estão mais aqui. E a nossa oração nessa noite é para que o Teu Espírito Santo continue trabalhando incessantemente no coração de cada um desses nossos queridos irmãos. Que o Teu Espírito Santo esteja nesse lugar e esteja em nós. E que, Senhor Deus, ao sairmos daqui, saiamos com a certeza de que tivemos um encontro com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje, em busca... Congelou, filhinho? O resgate dos feridos. Eu acredito que o personagem que nós vamos abordar um pouquinho da história dele, bem pouquinho da história dele hoje, eu acredito que é o homem, sem considerarmos Cristo, o homem que mais sofreu nessa terra. E eu não estou falando de Jó. O homem que mais sofreu uma dor emocional, uma dor física, uma dor de angústia, porque ele viu o lado bom. Gênesis 3:9 nós lemos: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, o que Deus fez? Qual é a pergunta? Onde estás? Aí você pode me perguntar, uai, Deus não é onipresente não? Deus é onisciente, onipotente e onipresente. E ele não sabia onde que o Adão estava? Sabia ou não sabia? Por que ele perguntou? Ele não queria ser invasivo. Ele não queria chegar lá, Adão, peguei você, está se escondendo, Adão. Toma vergonha, homem. Adão, onde está? Deus já sabia o que tinha acontecido e nos olhos dele provavelmente tinha muitas lágrimas. Porque era um filho querido. E agora, com medo, ele estava fugindo. Com o surgimento do pecado, esse mundo se acometeu dos maiores prejuízos. Eu acredito que o maior deles é a separação de Deus, porque os outros são consequências desse. A morte... E antecedendo a morte, o quê? Um combo maldito de dores terríveis. Gênesis 3:24 nos faz lembrar que o caminho que o homem tomou era um caminho sem volta. E diz assim, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Um caminho sem volta. Adão, aqui você não pode entrar mais. E essa é a dor que eu disse. Ele viu o lado bom. No livro Primeiros Escritos, a irmã White conta da primeira visão que ela teve. E como tudo era lindo, como tudo era maravilhoso. Mas aí chegou uma hora que o anjo disse a ela que ela teria que voltar. E ela chorou muito quando ela chegou aqui. Ela disse que esse mundo é um mundo escuro. E ela não queria voltar. Mas era necessário que ela voltasse para que hoje estivéssemos aqui, amém? E ela foi uma menina iluminada pelo Senhor. E eu digo menina porque ela tinha 17 anos. E a vida toda de dedicação ao Senhor, aqui, nesse mundo escuro. A semelhança de Adão, que também tinha visto um mundo perfeito, um mundo cheio do brilho da glória do Senhor. E agora ele também teve que ficar aqui, nesse mundo escuro. Por mais contraditório que pareça, apesar de que Gênesis 3 é a trajetória de queda do homem, é também a origem do maior plano de resgate do universo. O pecado se manifestou de forma peculiar nos mais diferentes corações. Veja, no coração de Lúcifer que começou isso. E aí é algo assim, inusitado. A iniquidade é realmente um mistério. E nós vamos passar a eternidade toda estudando para tentar entender o porquê que no lugar perfeito, um anjo perfeito,
ele começou a ter esse sentimento de cobiça, de querer glória para si. E enfim, Adão e Eva sofreram uma tentação externa. E nós, qual é a nossa condição? Tentações internas e externas. E ainda tem gente que quer que a gente seja perfeito e acha que é possível o ser humano ser perfeito. Não tem como. Mas o nosso Senhor pode nos interceder, né? É o único que a gente pode pedir socorro. E só tem um problema. Eu sofro tentações externas e internas, mas eu também posso escolher. Vai chegar um momento na minha vida, na vida de cada um de nós, que nós tivemos a oportunidade de dizer sim ou não. Deus desiste de nós? Nunca, jamais. Ele não desiste. Mas nós podemos desistir de nós mesmos. E isso é o mais difícil. Mas nós vamos ver que Deus, Ele tem um plano, Ele tem um projeto. Olha o sentimento de Adão, que está registrado em Patriarcas e Profetas, página 28. Depois da sua transgressão, Adão, a princípio, imaginou-se a entrar para uma condição, o quê? Mais elevada de existência. Mas logo, o pensamento de seu pecado, o de terror, de medo. E aí nós vemos os passos, né? Os passos de Adão. Ele tomou o fruto e comeu. E aquele terror trouxe muito medo. Com o medo, ele começou a olhar para si mesmo, e aí vem a razão. O sentimento era o medo. A razão, ele estava nu. E qual foi a ação dele? Se esconder. Nós vimos 3 passos também de Deus. O sentimento de Deus, amor. A razão é meu filho. E qual é a ação de Deus? Deus vai procurar. Ele vai em busca do ser humano. Na página 33, também do mesmo livro Patriarcas e Profetas, olha o que irmão White escreve. A queda do homem encheu o céu todo de tristeza. O mundo que Deus fizera estava manchado pela maldição do pecado e habitado por seres condenados à miséria e morte. Não parecia haver meio pelo qual pudessem escapar os que tinham transgredido a lei. Os anjos cessaram os seus cânticos de louvor. Por toda a corte celestial havia pranto pela ruína que o pecado ocasionara. Você consegue imaginar um culto sem canções? Consegue imaginar um culto sem louvor? Foi assim que ficou o céu. Aquele lugar perfeito, iluminado pela glória de Deus, porém triste. E então nós chegamos a Mateus 20 e 28, que é o cumprimento de Gênesis 3. O Filho do Homem, o quê? Qual foi a ação? Veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Por que não é de todos? Já parou para pensar? Por que não é de todos? Nem todos aceitariam. Quando a gente lê lá João 3,16, diz o quê? Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo o que nele crê. E infelizmente, nem todos creem. Sabia que tem pessoas por aí que invejam a nossa fé? Ele gostaria de ter fé, mas a fé não brota do acaso. Você sabe por que numa igreja, eu imagino aqui com 200 ou mais membros, só vocês estão aqui? Porque vocês estão em busca de fé. E quando a gente olha para Laodiceia, o que a igreja é? Eis que rica sou e de nada tenho falta. Eu diria que vocês não são da igreja de Laodiceia, embora estejam vivendo no período dela. Eu diria que vocês são da igreja de Éfeso, amém? A igreja do primeiro amor. A igreja que se reuniu e que esperou a chuva do Espírito Santo, amém? E vocês estão aqui
por uma inconformidade com a mornidão de Laodiceia. Ah, esse poder está sendo derramado e eu quero a minha parte da bênção, amém? Deus é maravilhoso, querido. Deus é extraordinário. E esse plano, ele foi elaborado antes da fundação do mundo, como diz lá em 1 Pedro 1, 19 e 20. Porque Deus nunca se conformou de perder o seu filho querido. Você se considera verdadeiramente filho? O que é um resgate? O resgate é um preço pago para livrar alguém da escravidão ou da prisão. Alguém aqui alguma vez já se sentiu preso? Ou ficou preso de verdade em algum lugar? Alguma coisa assim? Ficou preso dentro de casa? Ou ficou preso do lado de fora e não conseguia entrar? Alguém já aconteceu isso? Eu já fiquei presa uma vez num lugar, Teixeira de Freitas. Me senti presa. Eu não fiz nada de errado não, hein? Que isso? Aquela irmã lá do Ministério da Mulher trouxe aquela ex-presidiária aqui na igreja. Não chegou a esse ponto. Mas eu estava a caminho da Bahia, lá no IAN, ia ter a formatura de uma pessoa que foi muito importante no meu processo de conversão, há mais de 30 anos atrás. Ele era tio do meu, então, noivo, e nós estávamos indo. Eu perdi o ônibus, porque teve uma passeata no centro de Vitória, e fiquei para trás. E então, peguei um outro ônibus depois. E nesse outro ônibus, eu sofri um furto. E eu ia parar em Teixeira de Freitas, e ia comprar outra passagem para chegar no IAN. E com o furto, eu fiquei sem nada. E quando cheguei em Teixeira de Freitas, a empresa do ônibus se responsabilizou por tudo e tal, mas eu fiquei lá. Tinha que fazer um boletim de ocorrência, depois eu tinha que voltar lá na empresa para eles me ressarcirem o valor da passagem, para eu continuar a minha viagem. Mas sabe que naquela prisão assim, circunstancial, eu senti tanto amor das pessoas. As pessoas do ônibus descobriram, viram que eu estava assustada, me ofereceram um lugar para ficar, me ofereceram comida, me ofereceram lanche. Uma mulher falou assim: eu não tenho dinheiro, mas se você quiser, a hora que o ônibus parar, eu vou ali no Bradesco, no 24 horas, e eu saco um dinheirinho e te dou. Você imagina? Uma pessoa completamente estranha. E é por isso que os estrangeiros, quando vêm no Brasil, eles saem daqui com uma impressão relativamente prejudicada por conta do nosso sistema político e de segurança. No entanto, eles ficam encantados com os brasileiros. E eles dizem, os brasileiros, eles ensinam as coisas tão certinho, eles param, te dão atenção, eles não só cumprimentam, como na maioria dos países. Nos países orientais, eles nem tocam as mãos, é só assim, não é? Aqui no Brasil, não. E esses dias eu estava vendo um gringo, um francês, um americano e um outro lá que eu não me lembro, e eles estavam falando sobre o Brasil. Eles dizem que quando eles estão no Brasil, que eles veem dois brasileiros conversando, eles não sabem se eles acabaram de se conhecer ou se eles são amigos de infância. Porque o brasileiro é muito carismático, eles acabam de se conhecer e parece que são amigos há anos. Pois eu recebi aquele carinho daquelas pessoas naquela viagem, mas foi uma situação de abandono. Eu me senti realmente numa situação muito assim, não gostaria que ninguém passasse por aquilo. Mas Deus cuidou de mim, através daquelas pessoas. Olha que coisa extraordinária. Alguns anos atrás, vocês vão lembrar, eu trouxe um vídeo também. Você passa aí? Gustavo, né? Você passa aí, Gustavo, por favor? Olha, isso foi em 2010, no deserto do Atacama, no norte do Chile. 33 mineiros, 610 metros de profundidade. E aí, o mundo inteiro acompanhou o resgate daqueles homens.
E nós vamos ver agora um vídeo que é o resgate do último deles. Pode passar, por favor. Eu achei muito emocionante esse resgate. Na época eu tive a oportunidade de acompanhar também. Você consegue imaginar as famílias que estavam lá aguardando notícia? As pessoas acampavam ao redor ali da onde aqueles homens estavam soterrados. Foram 70 dias na absoluta escuridão. E para sair de lá, ele tem que sair com óculos para proteger de pouca luminosidade que tem mesmo à noite. Porque os olhos não aguentariam qualquer faísca de luminosidade. E esse que optou por ser o último a ser resgatado. Ele organizou lá em 3 turnos, e eles se dividiam entre a continuidade do trabalho, o momento de descanso e a limpeza do local. E aquele homem, ele escolhe, sabe? Vão todos, eu serei o último. Vai chegar um dia na nossa vida que também será o último dia, mas a gente não sabe. Vai chegar um dia que aquela pessoa que você olhou e abraçou foi o último abraço, mas você não sabe. O meu sobrinho, ele faz arquitetura em Vila Velha, e ele estava fazendo um trabalho extra para conseguir um dinheirinho. Então, ele e a irmã dele estavam vendendo empadinhas. E era um dia quente. E isso ele contou num sermão em que ele estava pregando lá na igreja, que ele olhou, viu a casa do meu sogro, e ele ficou com uma vontade de ir lá dar um abraço no vovô. Mas ele estava muito cansado. E ele falou assim: eu venho mais tarde. Mas ele não teve outra oportunidade. O vovozinho dele descansou. Imagina que dor isso deu para aquele rapaz. Mas hoje é o tempo que nós podemos aceitar o abraço do nosso irmão. Também podemos ser a extensão desse abraço que Cristo quer dar nesses nossos irmãos. Nós podemos aceitar o abraço de Cristo, que é o perdão. Você imagina se aquela cápsula chegasse lá embaixo e o mineiro dissesse: ah, não, eu não quero. Não, eu não vou. Eu acostumei com esse mundo aqui, eu estou gostando daqui. Vamos lembrar que nós estamos no mundo escuro, mas a gente acostumou com ele. Mas o nosso lugar não é aqui. E o plano da redenção foi estabelecido para que saíssemos daqui. Esse texto, na página 83 do livro Fé e Obras, ele diz assim, por meio de Cristo, provê-se ao homem tanto a restauração como a reconciliação. O abismo produzido pelo pecado foi transposto pela cruz do Calvário. Foi pago por Jesus um resgate pleno e completo, em virtude do qual o pecador é perdoado e mantida a justiça da lei. Todos os que creem que Cristo é o sacrifício expiador podem chegar a Ele e receber o perdão dos pecados, pois, pelos méritos de Cristo, franqueou-se a comunicação entre Deus e o homem. Deus pode aceitar-me como filho seu, e eu posso reclamá-lo como meu Pai amoroso, e nele me regozijar, amém? Esse é o Deus. Eu fiz uma ilustração desse texto, porque ele é muito longo, mas a essência dele eu imagino que está nas primeiras linhas. O abismo produzido pelo pecado foi transposto pela cruz do Calvário. E esse é o Cristo a quem servimos, amém? Esse Deus pode tudo. Olha esse texto. Eu gostaria de pedir vocês que lessem comigo a parte em caixa alta.
Por causa do resgate, Deus, na presença de nos, e também nos, é Ele que nos, e também nos dá para uma vida de... Queridos, isso aqui é muito sério e é nessa ordem. A gente não pode olhar esse texto e falar assim: ah, eu vou ter uma vida de obediência e aí então eu vou receber a vitória. Uma vez que eu tenho uma vida de vitória e eu vou, então, já que eu já sou obediente, sou vitorioso, eu vou receber poder. Aí sim, Deus vai me santificar, vai me justificar. E, por fim, eu serei resgatado por Jesus quando Ele voltar. Não funciona desse jeito. Primeiro, Jesus me justifica, Ele me santifica, Ele me perdoa. E quando eu entendo isso e vivo isso, aí sim eu consigo viver uma vida de vitória e obediência. E o último slide dessa noite é esse texto que eu achei ele extraordinário. E ele diz: o resgate proporcionado pelo sangue de Jesus liberta, conscientiza, sensibiliza, provoca mudanças e causa reconciliação. Quando nós aceitamos a Jesus, mas é quando a gente diz sim para Jesus. A gente tem que dizer sim em um momento da nossa vida, porque Ele não impõe, mas Ele convida. E Ele está desejoso de vir aqui e se alegrar com seus filhos, que um dia se tornaram também feridos nesse mundo cheio de pecado. Ele anseia o momento do nosso grande reencontro. Mas e nós? Em que direção estamos caminhando? A Débora vai cantar a última canção dessa noite. E essa canção é uma constatação, porque na verdade era para ser eu, mas em meu lugar, Ele se ofereceu como sacrifício expiatório para me livrar dessa culpa, e Ele é aquele que vem em nossa direção. E eu gostaria de fazer um apelo para você nessa noite, que ao ouvir essa canção, eu sei que você já está andando na direção de Jesus, porque você está aqui nessa noite, plena terça-feira. Mas eu gostaria que você colocasse no seu coração e pedisse. Paulo diz que Deus é aquele que realiza tudo em todos. Que você também se dispusesse a ir em busca desse que você orou lá no início. A pegá-lo pela mão, olhar para Jesus e convidá-lo para ir nessa direção. Amém? Há 3 sábados atrás, foi a cerimônia de jubilação do pastor, que eu contei a história que eu fui na cerimônia dele de formatura. E lá no post da família tinha um agradecimento dele a um sobrinho que o convidou para ir numa semana sol que o pastor Bulhão estava fazendo. E lá estava o agradecimento dele dizendo: muito obrigado por ter me convidado e insistido para que eu fosse. Ele estava aí longe dos caminhos do Senhor. E lá o pastor Bulhão disse: o que você saiu procurando, você não encontrou. Mas eu digo a você que o que você veio aqui buscar, você não sairá sem. E esse homem, a partir daquele dia, se acertou com o Senhor, se tornou pastor. Eu fui uma das pessoas a quem ele grandemente testemunhou e ensinou. E na primeira vez que eu fui numa igreja adventista, foi na casa dele que eu fui almoçar. Deus faz coisas extraordinárias. Vamos levantar e vamos falar com o nosso Deus. Te agradecemos, bom Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós.
E embora vivamos nesse mundo escuro, nós temos o nosso Senhor Jesus, que é a luz do mundo. Nós temos a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E somos muito agradecidos ao Senhor por isso. Nós queremos pedir, Senhor Deus, pelos nossos outros irmãos que não estão aqui, que pertencem a essa congregação, mas que hoje não puderam estar. Que o Teu Espírito Santo os conduza a estarem aqui no decorrer da semana, para que eles também, Senhor Deus, possam ficar cheios do Teu poder e do Teu Espírito Santo. Nós também Te pedimos, Senhor Deus, que sejamos a extensão do braço e do abraço de Jesus aos irmãos que estão afastados, que o Senhor nos dê a oportunidade, a palavra certa, e Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo possa conduzi-los a um reencontro contigo. Abençoe, Senhor Deus, toda a equipe que está à frente desses 10 dias de oração. Que o Teu Espírito Santo possa usar poderosamente cada um dos Seus filhos em toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém.